gravar. Você já lembrando que quem já foi sorteado não é sorteado novamente. Não tem nada disso. Principalmente 2 semanas seguidas. Só para deixar bem claro. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo aí? Sim. Então, são oito nomes. Camila, Jafi, Nai, Lucas, Karine, Bruna, Eliane e Mariana. Talvez o microfone da Karen não funcione. Então, vamos fazer o sorteio, porque eu acho que a Karen está com alguns problemas ali no microfone, mas vamos fazer o sorteio e daí a gente vê, tá? Lembrando que é o primeiro nome que aparece. Ok? Sortear nome. Primeiro nome é o Lucas. Ai. E aí, Lucas? Você nem pode reclamar que você é bom em fazer apresentação. Mais ou menos. Eu estudei muito, principalmente o capítulo 2 do livro, porque a gente está implementando uma estratégia de Oceano Azul na nossa empresa durante essa pandemia. Então, foi um dos capítulos mais estudados por mim até agora. Achei muito interessante, acho ele muito interessante. E ele fala diretamente sobre, quer ver? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Ele fala sobre a matriz de avaliação de valor. E nisso ele traz 2 exemplos muito, assim, acho que são excelentes para nós, que é a questão da companhia, uma companhia de avião e outra empresa em uma indústria de vinho, né? Uma fábrica de vinho australiana que dominou o mercado americano em relação aos seus outros concorrentes. Então, vou falar aqui um pouquinho do que eu escrevi, tá? Para vocês entenderem um pouco mais do que eu penso. E depois eu fiz algumas perguntas, que daí eu tenho que abrir em outro local para a gente poder fazer o debate sobre o livro. Então, vamos lá. A matriz de avaliação de valor. Ele é um instrumento de diagnóstico e modelo para desenvolvimento de uma estratégia consistente do Oceano Azul. Ele tem 2 tipos de propósitos, tá, pessoal? Então, que eu trouxe para nós, que é captar a situação atual no espaço de mercado conhecido, retratar o nível de oferta de cada tributo, segundo a percepção dos compradores. E daí a gente tem a curva de valor, que é a representação gráfica da performance relativa da empresa correlacionada. Então, ele apresenta algumas definições. Os objetivos do estudo, ele gera, no caso, falando daí, pegando do Oceano Vermelho, ele trata da competição mais enraizada no mercado, que é aquela que é vista pelos concorrentes como uma guerra sangrenta. Daí a gente pegou o nome de Oceano Vermelho. A gente consegue pegar essa questão do Oceano Vermelho, trazendo daí as grandes companhias dos Estados Unidos de vinho, tá? Eles eram preocupados com a tradição, eles eram preocupados com o envelhecimento do vinho, podemos dizer assim. E aí houve toda uma revolução nessa questão da parte de uma companhia australiana que pensou como colocar o vinho na mesa de todos os americanos, e ela conseguiu fazer isso. Então ela deve fazer com que o que hoje a gente faz, a gente deixa de pegar toda a análise de concorrente e a gente busca daí todo um mar diferente para a gente poder dominar o mercado. Então, para a gente dominar a fatia do mercado, do market share, que ela possui, enquanto o Oceano Azul, a concorrência ela se torna irrelevante. Aqui eu vou abrir minha outra anotação, tá? Eu fiz algumas anotações para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer, e a gente vai continuar tratando sobre esse assunto. Só um minutinho. Ô, Lucas, enquanto você está abrindo... Pode falar. Uma coisa que eu senti muita dificuldade, não sei os demais, esse entendimento, depois eu acho que, não sei se você tem a imagem, mas depois eu tenho na minha apresentação, alguma coisa a gente compartilha, da questão da matriz de valor, o que a gente colocava embaixo, o que era eixo X, o que era eixo Y, porque, na verdade, a gente complementa uma coisa com a outra, né? Então, a gente tem... Quando a gente falou na semana passada sobre o esquecer os concorrentes, né? Então esquece os concorrentes. Ele traz, né? Tipo, pé na nossa cara, né? Ele traz dizendo, não, primeiro você tem que olhar o que existe no mercado e aí você vai fazer a matriz do elevar, criar, né? E assim por diante.
E eu fui e voltei várias vezes para ficar claro isso para mim. Então, não sei se é isso que você vai compartilhar. Isso, daí que são modelos, né? A gente começa com o modelo das 4 ações, aí a gente tem a matriz real de valor, então tem um passo a passo aqui. Só antes, eu queria pegar uma parte que é importante, daí a gente pode até compartilhar a tela e mostrar para todo mundo esse modelo das 4 ações, a gente pode falar, daí é o que eu quero falar um pouco mais sobre a matriz de valor. Certo. Então vamos lá. O que eu peguei? Então, para posicionar uma empresa em uma trajetória crescente e lucrativa, dadas as condições setoriais, imitar os concorrentes e tentar superá-los, oferecendo um pouco mais por um pouco menos, não irá produzir resultados. Então, o que muita empresa hoje faz dentro do Oceano Vermelho? Como ela tem um concorrente muito forte na área, ela quer oferecer mais produto do que o mesmo concorrente está oferecendo e por menos valor. E isso pode até trazer alguns resultados no mercado, mas não vai ser um novo mercado, você vai estar trabalhando em cima do mercado que todo mundo já está trabalhando. E isso não vai estar trazendo resultado nenhum. Daí continua, né? Até é possível que as vendas elas subam, mas dificilmente ela levará as empresas a desbravar um espaço que é inexplorado de mercado. E a realização de amplas pesquisas entre os clientes será o caminho para os oceanos azuis. Então, os estudos revelam que os próprios clientes não são capazes de imaginar hoje como criar novos espaços de mercado inexplorado. E a perspectiva deles também é típico, ofereça mais por menos. E aquilo que os clientes quase sempre querem é mais, e geralmente são atributos de produtos e serviços que já são conhecidos pelo setor. Então, hoje, no mundo todo, a gente tem uma grande dificuldade de buscar oceanos azuis. Hoje, se a gente fosse pensar, por exemplo, na automação Curitiba, a gente vende etiquetas e a gente vende material de automação, leitor de código de barras e etc. Então, como inovar nesse mercado? Como ser diferente? Então, a gente está buscando outras formas que talvez não fossem imaginadas para a gente poder alcançar esses caminhos. E no final, daí eu vou dar até um exemplo em relação a isso. Daí, hoje, a gente tem um modelo de 4 estações. Esse modelo dessas 4 ações é onde a gente tem que trabalhar em cima para a gente poder encontrar o oceano azul, no caso. Então, quais são essas 4 ações? Daí eu vou compartilhar com vocês a tela para vocês estarem vendo junto comigo. Tá, só para vocês saberem. É reduzir, eliminar, elevar e criar. São essas as 4 ações que a gente precisa trabalhar hoje em cima para a gente poder chegar num oceano azul interessante. Se vocês quiserem comentando, pessoal, algo do gênero, enquanto eu abro aqui, fiquem à vontade. Lucas, eu quero comentar sobre as pesquisas, né? Eu acho que uma parte que você falou me chamou muita atenção, porque a gente faz muita pesquisa com o cliente e muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Então, eu até quero fazer uma menção, a Camila vai me entender isso, vai me entender que esses dias eu estava assistindo Shark Tank e o cara apresentando, não sei se todo mundo sabe o que é Shark Tank aqui, mas o cara estava apresentando o produto e o cara falou assim, eu quero criar essa demanda. E a Camila, eu não lembro o nome dela, falou assim, nossa, que absurdo criar demanda. Ele não tem que criar uma demanda. E o João Apolinário virou para ele virou para a Camila e falou assim, eu crio demanda todos os dias. Sou eu que crio essa demanda. Então, isso para mim impactou muito. Então, às vezes, realmente, na maioria das pesquisas que a gente faz, o cliente pede preço. Não sei, todo mundo que trabalha com marketing sabe que a primeira coisa que aparece é preço, é valor. Então, isso para mim foi uma coisa que pegou bastante. Eu acho que foi algo que fez virar minha chave ali. Foi muito legal. E com o link do gerar demanda, tipo, aprender a gerar demanda para o cliente de algo novo, de algo que não existe. Então, mas aí, Mari, Lucas, a hora que você compartilhar, a gente para de falar, tá? Senão aqui não para. Mas o que eu vejo que tem muito a ver o que a gente faz nas consultorias com o PDCA. Então, assim, o PDCA lá, o brainstorm, a gente não tem atuação sobre que a gente não tem autonomia. Gerar demanda, a gente tem autonomia. É só a gente
primeira coisa, querer, né? Porque dá trabalho e fazer da forma correta para você não entrar de novo no oceano, tipo, você estar no oceano vermelho achando que está no oceano azul. Vai, Lucas. Apareceu para vocês a tela? Então, vamos lá, só vou pegar aqui para vocês primeiro a imagem 2.1, tá? Que eu acho ela bem interessante e ela dá um início legal para nós. Creio que todos leram o capítulo, né, que estão aqui. Então, ela veio falando aqui um pouco mais sobre as vinícolas dos Estados Unidos e como que elas estavam trabalhando. Então, ela começa falando ali sobre o preço, sobre o uso de terminologia enológica de premiações, dos vinhos e investimento em marketing. Então, como apenas 8 indústrias ocupavam ali praticamente 75%, se eu não me engano, de todo o mercado dos Estados Unidos em relação ao vinho, então eles conseguiam fazer um investimento de marketing muito alto. E daí o que acontecia? As outras 1.000 e tantas vinícolas que existiam, elas acabavam se tornando irrelevantes porque elas não tinham força de mercado para competir dentro dos Estados Unidos. Então era necessário que exatamente. Hã? 1.600 exatamente. Isso. Então era necessário que alguém do setor se reinventasse para também poder ali trabalhar contra essas grandes produtoras de vinho dos Estados Unidos. Então foi falado um pouco sobre investimento em marketing, qualidade do envelhecimento do vinho, prestígio, tradição, complexidade do vinho e a variedade dos vinhos. Descendo, aí a gente vai chegar na tabela que é onde eu queria me deter um pouco mais de tempo, que eu achei muito interessante e vale a pena a gente falar sobre. Depois a gente consegue ver aquela mesma matriz que a gente viu logo acima de uma maneira totalmente diferente com essa companhia de vinho australiana. Então vamos lá. Hoje existem 4 ações para a gente poder trabalhar em cima de um mercado e a gente conseguir gerar uma nova curva de valor para os clientes. Gerar realmente um oceano azul, gerar uma qualidade no produto, onde a gente vai sobressair sobre os demais e a gente conseguir daí atingir um novo nicho de mercado. Então, quais são eles e o que foi trabalhado dentro dessas empresas? Eliminar. Então, quais atributos considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? Então, as grandes companhias de vinho, elas tinham alguns atributos que eram indispensáveis e que essa vinícola australiana ela entrou e dispensou. Por exemplo, o envelhecimento do vinho. Foi algo que eles chegaram e dispensaram. Foi algo que não era relevante para eles. Outra coisa que eu achei bem interessante era falar um pouco mais sobre a qualidade do vinho. Muitos falavam, o vinho tem que ter tal tipo de gosto, outros gostam de vinho seco. O que essa vinícola fez? Ela fez um vinho agradável à mesa de praticamente todos. Ela trouxe pessoas que gostam de coquetel, pessoas que gostam de cerveja, a começar a degustar esse vinho e trazer para a mesa deles a cada dia. O reduzir, quais atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais. Então, como que eles iam fazer o mais com menos? Eles não tinham tanto dinheiro para investimento com marketing, então eles tinham que reduzir em outros aspectos para poder trabalhar em cima disso. Daí a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso também. Criar, quais atributos nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? Aí a gente volta também à parte de criar um vinho onde podia ser encaixado na mesa de todas as pessoas ali que gostassem de coquetéis, cervejas, etc. E elevar, quais atributos devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais. Então, é essa matriz hoje que ela deve ser trabalhada para buscar aí um oceano azul de maneira adequada, principalmente quando já é trabalhado em cima de um ambiente que tem muita concorrência. Certo, pessoal? Conseguiram entender até aqui? Ficou alguma dúvida? Certo. Aqui, só abaixar aqui para vocês verem. Então, foi isso aqui que daí a Yellow Tail, que é a companhia de vinho australiana, ela começou a trabalhar. Então, a gente falando de baixo aqui, a gente consegue ver as vinícolas dos Estados Unidos aqui nessa linha do meio, que eram os vinhos populares que existiam nos Estados Unidos, e como que a Yellow Tail trabalhou. Então, ela trabalhou com um preço, ali a gente pode dizer, até razoável, comparado com... É praticamente o mesmo preço dos vinhos populares dos Estados Unidos, tá? Então, Lucas, o uso de...
Desculpa Oi. te interromper. É só assim, é que foi algo que foi meio difícil para mim, tá? Talvez eu que tô sendo muito, não foi tão óbvio para mim, tá? Então assim, o passo a passo, né? Então foi olhar lá os concorrentes, quais são os atributos e benefícios que são utilizados, né, pelos concorrentes lá em cima. Aí eles fizeram essa nova curva de valor olhando nesses quatro pontos, né? E Isso. aí depois eles vêm com a nova curva de valor, que é o que você estava mostrando lá. Vamos lá. Volta lá naquela nova curva de valor que você estava mostrando quando eu te interrompi. Isso. Aqui. Isso. Aí eles trazem, na verdade, só te corrigindo, a empresa chama Casella Wines. O Yellowtail é o nome da marca do vinho, que é esse vinho que Isso, eles isso. criaram, né? Perdão. Aham. E aí, Obrigado. como eles diversificaram essa linha que era tão igual entre vinhos populares e vinhos premiums, né? Então, é uma terceira análise depois da curva de valor. Isso, até porque, vamos lá, vamos pegar aqui e a gente entender um pouco mais o mercado. O Uhum. mercado de vinhos no americano, falando dessa maneira, lá nos Estados Unidos, ele não era tão forte assim. Ele, claro, tem um grande consumo, mas não era tão comum que nem a cerveja, etc. Então, essa empresa australiana, ela chegou com uma revolução de mercado e querendo atender todo o mercado de uma maneira onde pessoas que não consumiam vinho começassem a consumir. Então, esse foi o oceano azul dessa empresa. Ela trazer novos tipos de consumidores de vinho. Então, foi nisso que ela trabalhou, certo? Então, eles tiveram o quê? Um investimento de marketing muito baixo. Tá? Eles praticamente não tinham prestígio de tradição de vinhedo, porque as pessoas não conheciam muito bem eles. E a variedade de vinho deles também é baixa, porque eles fizeram um padrão de vinho onde se encaixasse na mesa de praticamente todos os americanos. Então, no que eles pensaram? Era na facilidade de escolher o vinho, porque nos Estados Unidos tinha vinho seco, vinho suave, e as pessoas elas não tinham muita paciência para isso. E daí o que eles focaram? Eles focaram na diversão que o vinho pode trazer para as pessoas. Então, eu tô tomando uma bebida alcoólica com os meus amigos, aí foi nisso que eles trabalharam. Então, a grande estratégia deles foi na facilidade de escolha e no que o vinho pode proporcionar à pessoa. Então, foi esse o marketing deles. E eles fizeram isso através de várias parcerias com varejistas da região dos Estados Unidos. Então, foi isso que facilitou, daí, no caso, a distribuição dos vinhos australianos lá naquela região, e foi nisso que eles obtiveram sucesso. Certo? Então, daí aqui eu também grifei mais algumas coisas para trabalhar em cima disso e que eu achei muito interessante, que foi a questão do foco. Então, que apenas 3 tributos, serviços amigáveis, velocidade e frequência... Tá. Opa, perdão. Deixa eu subir aqui novamente. Calma, Lucas. Só para também deixar claro aqui. Então, aqui nessa nova curva de valor. Então, eles mostram que eles reduziram, né? Quando traz aqui o preço, eles mantiveram. Na verdade, o preço eles conseguiram subir mais, né? Elevaram. Volta na curva de valor. Isso. Tá, é que daí a próxima parte é a parte 2.4, que daí ele vai explicar Ele o que mostra. aconteceu. Mas eu acho que é importante mostrar isso nessa tabela. Então, assim, diante do estudo que eles fizeram, do elevar, criar, que ele vai mostrar na próxima, na 2.4, então ele mostra aqui, né, o que isso significa. O preço, ele elevou um pouco, mas aqui é muito forte, a questão da redução desses 3 itens aqui, né, principalmente. E aqui esses outros itens foi o que eles elevaram ou criaram. Então, quando traz a nova curva de valor, é exatamente o que foi feito no reduzir, no eliminar e assim por diante. Se você quiser mostrar lá o 2.4, desculpa te interromper, tá? Porque assim... Não, é importante isso. Eu sou porque eu sempre parto do princípio que o óbvio não é óbvio. Então, para mim, não foi, assim, muito óbvio. Eu tive que ir voltando para linkar uma com a outra. Ok. Então, aqui falando no caso do vinho. Então, o que eles eliminaram, tá? Terminologias e distinções enológicas, a qualidade do envelhecimento e os investimentos em marketing.
porque eram coisas que as grandes empresas no setor norte-americano tinham muito forte, e no caso, como eles estavam entrando com uma nova marca dentro dos Estados Unidos, eles não teriam isso. Então, eles acabaram eliminando para poder trabalhar dentro do mercado. Reduzir. Então, eles reduziram a complexidade do vinho, a variedade de vinhos e o prestígio dos vinhedos. Então, foi essa questão de redução que eles tiveram, tá? E elevaram o preço de comparação com os vinhos populares e o envolvimento dos varejistas. E o que eles criaram? Facilidade de beber, facilidade de escolha e também a diversão e aventura, que já foi tudo aquilo que a gente falou. Só que eu acho que nesses 4 quadrados ele deixou, acho melhor explicado para todos nós, tá? E aí o que eu puxei que foi de interessante para a gente finalizar essa parte e a gente começar o debate foi o seguinte. Então, como que eles trabalharam? Eles forçaram a buscar simultaneamente diferenciação de baixo custo para romper o trade-off, que é na questão do valor de custo, tá? Eles destacam imediatamente empresas que se encontram apenas em elevar e criar, aumentando assim a sua estrutura de custos, e não raro excedendo na engenharia dos produtos e serviços, que é o flagelo que assola muitas organizações hoje. Ela é compreendida com facilidade, porque equipes de qualquer nível promovendo um alto nível de desenvolvimento em sua aplicação. E, por fim, por ser uma tarefa desafiadora, e um preenchimento de matriz que estimula as empresas a investigarem todos os atributos de valor, que se baseia na concorrência setorial, levando a descobrir o conjunto de premissas inconscientes que as orientam na competição. Então, aqui hoje, pegando agora no caso da automação Curitiba, hoje nós temos um nicho de mercado que vamos pegar primeiramente etiquetas, falando de etiquetas para impressão de código de barras. Se a gente for falar sobre esse mercado, é um mercado muito competitivo, porque é um commodity, todo mundo pode vender commodity. É algo que tem em todo o mercado, onde você liga, geralmente eles têm a produção. E pensando nisso, a gente pensou, como que a gente vai trabalhar com esse mesmo cliente, só que gerando um valor a mais e agregando algo que seja diferente para ele. Então, foi onde a gente teve uma ideia de trabalhar dentro da GS1. A GS1, hoje, é um órgão que regulamenta o código de barras acho no Brasil todo e também no mundo. Então, a gente vai começar agora a prestar consultoria para as pessoas implementar o código de barras em seus produtos de um padrão nacional para que ela possa daí desenvolver o seu produto de uma melhor forma possível. Aí, acaba sendo que as etiquetas, elas vão ser uma consequência disso tudo, porque a gente já tem uma pessoa que a gente está prestando consultoria, a gente já tem uma empresa que a gente está trabalhando, e aí a questão do commodity, ele acaba sendo consequência. Então, é algo rápido, né, que a gente pensou, que a gente está criando e desenvolvendo para poder trabalhar no mesmo nicho de mercado, só que de uma forma diferente, porque daí a concorrência se torna irrelevante. Aí a minha primeira pergunta hoje, eu acho que para a gente poder debater, é como que a gente pode trabalhar em nichos de mercado que são comuns hoje e buscando um oceano azul dentro dele, assim como a empresa de vinho, e hoje, né, nós também dentro da automação, a gente está buscando isso. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu acho que respondendo um pouquinho a pergunta, ela vem de encontro quando a empresa ela teve essa inquietação, quando eles se perguntaram como eu posso criar um novo produto. O autor ele até traz 3 questões que a gente precisa analisar e trazer isso para dentro da empresa antes de responder os padrões, que é uma reorientação do seu foco estratégico. Você precisa pensar e olhar para os setores alternativos do seu produto ou do seu serviço, e você precisa olhar para os clientes e você precisa pensar nos clientes para não clientes. E aí é quando você realmente vai sair da caixinha, você vai redesenhar o problema e você vai conseguir criar uma nova demanda. Aí eu me pergunto, mas o que eu criei realmente, ela é um oceano azul? Aí é quando ele fala da questão dos 3 qualidades que precisa ter para o oceano azul. Que é o foco, a questão dos atributos, a singularidade, você ser realmente algo diferente, você não... ele comenta da estratégia reativa, né? A gente só reage quando a gente apanha, né? E no caso do oceano azul tem que ser o contrário. E a mensagem do seu novo produto, do seu novo serviço que você criou, ela é uma mensagem clara? Ela traz verdade? Se ela corresponde e traz essas 3 qualidades, sim, você está no oceano azul.
Mas é claro, né? Na teoria é tudo muito fácil, na prática é bem difícil. Sim, até eu deixei anotado uma parte dela, Karine, para falar até sobre a mensagem consistente, que é o último desses tópicos, né? Falando de foco, singularidade e mensagem consistente, que é uma boa mensagem, ela não deve ser só clara, mas também ela deve anunciar uma oferta verdadeira, para que os clientes não percam confiança e o interesse. Com efeito, uma boa maneira de testar a eficácia e a força de uma estratégia é verificar se ela possibilita a criação de um slogan vigoroso e autêntico. Então, algo realmente novo no mercado e que as pessoas se atraiam. O que hoje eu penso em relação, por exemplo, à automação e trabalhar com código de barras? As pessoas precisam ter um padrão hoje para vender dentro do Mercado Livre, precisam de um padrão para vender dentro das lojas americanas. Então, essa vai ser a nossa mensagem consistente para as pessoas. Para elas poderem vender os seus produtos e esses negócios que estão iniciando, eles precisam de um padrão para poder ter saído dos produtos. Então, essa é a nossa mensagem hoje. Como que você quer vender hoje para lojas americanas, a Amazon, se você não tem um produto que está dentro do padrão deles? Então, a gente coloca isso como uma mensagem consistente. A mensagem, ela vem muito de encontro com a confiança, que é uma das coisas que a gente estava conversando um pouquinho esses dias na agência de gestão, né? Que é isso que vai te fortalecer no mercado e é isso que vai te abrir novas portas e você vai conseguir, de fato, crescer. Então, a mensagem realmente ela tem que ser clara, verdadeira e aí, né, consequentemente, vem aí a confiança do cliente. E como atingir, pessoal? Acho que essa curva de valor, como que a gente consegue atingir ela? Eu acho muito difícil hoje, assim, estudando, estou me aprofundando cada vez mais nisso, e hoje eu tenho achado difícil, assim, porque fazer análise de mercado, fazer toda a parte do projeto não é tão simples, né? E como que a gente pode trabalhar em cima disso com mais pessoas envolvidas para a gente conseguir alcançar isso tudo? Eu acho que a grande sacada dele listar, eu entendo o que a Camila falou, que o passo a passo, quando você vai passando as etapas, passando os gráficos, você vai entendendo melhor. Então, quando ele apresentou a curva de valor do vinho, que ela subiu, e os 3 atributos criados ali, os outros atributos abaixo, isso para mim foi muito esclarecedor. Então, acho que essas etapas, eu acho que é o como. Agora, sim, é muito difícil você chegar na definição desses atributos. Eu acho que a definição desses atributos, achar atributos novos para criar. Eu queria falar sobre uma frase que ele cita ali, que eu acho que é muito importante também, que ele fala a riqueza do conhecimento estratégico da empresa no presente e no futuro. Eu acho o quanto você direciona a empresa estrategicamente quando você consegue passar por todas essas etapas. Acho que a empresa tem um norte, que hoje é tão difícil a gente falar sobre planejamento estratégico para a empresa, acho que é um bom início começar por essas etapas. Acho que dá um norte para a empresa. O que eu vejo também, gente, é difícil, ponto. Só que é questão de prática, né? Então, é igual quando você começa a fazer qualquer coisa na tua vida, lógico, né? O Oceano Azul você acha em qualquer esquina, não, mas a frase que a Eliane falou na semana passada e quem fez reunião comigo essa semana sabe que eu repeti, Eliane, você não tem noção, o tanto que eu repeti essa tua frase. A questão que o Oceano Azul não é chegar em algum lugar, mas é a questão da forma. Então, várias vezes essa semana a gente fez até em relação à agência de gestão, a gente fez esse trabalho de Oceano Azul e toda hora eu falava assim, gente, ó, esse aqui é o táxi. E a gente seria o Uber, né? Então, qual é o objetivo dos dois? É transportar pessoas. O que muda é a forma que eles transportam, que cada um está transportando, o jeito, né? Porque virou muito a minha chave com essa tua frase, Eliane. E isso também ajudou na prática. Mas é prática. Eu acho que praticar. Técnica requer prática. Isso mesmo. Daí aqui, ó, mais um assunto interessante que eu peguei para nós foi o seguinte. Calma aí. Quer falar, Eli? Quem quiser falar. Você foi? Tá, fala, Lucas. Tá, que é daí a questão da deriva da curva de valor, tá? Então, quando a curva de valor de uma empresa ela se confunde com um dos concorrentes, isso significa que ela se perdeu no oceano vermelho da competição sangrenta.
A estratégia implícita ou explícita da empresa tende a superar a concorrência na base do custo ou na qualidade. Então, essa situação ela sinaliza o crescimento lento e não pode ser porque ela acaba sendo por sorte, né? Então, a gente não pode se perder em fazer a nossa curva de valor em cima do que os concorrentes estão fazendo, e sim daí do que os concorrentes não fazem. Aí teve o outro exemplo também que eu achei bem interessante, que foi da companhia aérea. Eu tenho o nome dela aqui, mas eu acho difícil de falar. Vocês conseguem falar o nome dessa companhia aérea? Que ela inovou também totalmente o mercado e eu achei bem interessante. Daí que vem a próxima pergunta, né? Que daí é o onde fazer. A gente já falou um pouquinho sobre o como, e aí a segunda parte é o onde. Dentro do meu nicho de mercado, onde que eu posso inovar, né? Então, a gente tem o como inovar, e agora daí seria como o onde inovar. Aí eu pego o caso, a gente saiu daí no caso de commodity, que daí eram as etiquetas, e agora o onde a gente está inovando é na parte de código de barras, que é um agregado às etiquetas. Daí eu queria ouvir um pouco mais de vocês do onde, daí a gente entra para falar um pouquinho mais sobre essa companhia aérea e o que ela fez. Alguém? Vocês me entenderam? Eu já ia falar algo aqui referente à companhia aérea que o Lucas falou, mas já que ele falou, já que a gente já vai falar sobre isso, eu vou esperar um pouquinho. Não, pode falar, Bruno. Pode falar que daí talvez a gente entre nesse assunto do onde. Não, eu acredito que isso, acho que a companhia aérea, eu acho que é a Southwest, alguma coisa assim. E o que eles fizeram também foi uma coisa que foi comentado na semana passada, a respeito de você correr o risco, né? Então, eles tiraram alguns serviços que todos achavam que seriam essenciais para conseguir baixar custo. E com isso, eles acharam o diferencial deles. Acho que o maior problema hoje também das empresas é arriscar aonde, por exemplo, todo mundo está falando assim, cara, se você tirar isso não vai dar certo. E às vezes é o que vai dar certo para a empresa poder se destacar no meio de tantas outras, né? Falando um pouquinho de risco, na verdade, logo no início do texto, ele fala: a estratégia do Oceano Azul eficaz, ela consiste em minimizar os riscos e não assumir riscos a sério. Que é uma das coisas que travam as empresas, tá? Eu não vou sair da minha zona de conforto porque é muito risco. Não, você pode sair da sua zona de conforto e entender e compreender o seu risco, saber onde você está pisando, né? Então, essa também é uma das grandes sacadas aí do Oceano Azul. Inclusive essa frase aí que você falou, Karine, foi uma frase que eu guardei para minha vida, que é: o Oceano Azul é você saber correr menos risco, mas saber que tem risco da mesma maneira. Exatamente. E onde inovar no mercado hoje? Hoje, se a gente fosse falar de mercado para o nosso país, é complicado, né? Por isso que eu perguntei onde, né? Como que a gente pode inovar dentro do mercado? Eu acho que a Eliane, ela trabalha com cursos, né? E como, assim, o que eu penso muito é como inovar, sabe? Dentro de um nicho já existente. É isso que eu fico pensando hoje, que eu acho que às vezes a gente tem que sair muito fora da caixa para a gente poder fazer essa inovação. E é isso que me dificulta hoje, né? Eu tô falando. Essa é a pergunta de hoje, 1 bilhão de euros, né? Hã? Essa é a pergunta de 1 bilhão de euros. Sim, Então, sim. Como inovar? Lógico, não precisa sair reinventando a roda. Né? A roda já está aí. O que pode fazer é melhorar a roda ou fazer de tamanhos diferentes de acordo com a necessidade de cada carroça, né? De acordo com o tamanho da carroça. Agora, só em relação à companhia aérea lá, a Southwest, uma coisa que eu li que eu achei interessante, assim, comparando aqui, inclusive, que ela eliminou o lanche, eliminou as coisas, né, que era teoricamente não eram ações fundamentais para o objetivo dela, que é transportar pessoas. Eu lembro quando, acho que foi a Gol, né, que começou aqui, foi assim também, que era empresa de baixo custo, que aí não tinha lanchinho, era só barrinha de cereais e não sei o quê. Só que com o tempo acabou não se transformando mais um diferencial, né? Isso acabou sendo ao contrário, as outras acabaram eliminando também. Só que a gente tem que ver também a questão de regionalização, né? Uma coisa a gente está falando daqui do Brasil, outra coisa a gente está falando dos Estados Unidos. Não sei até onde que essa empresa Southwest tem algum impacto lá, quais são os maiores, não tem esses dados aqui.
Tá? Mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 3 companhias aéreas, só que a gente sabe que o sistema tributário, enfim, é uma questão aqui nacional que acaba dificultando, inclusive, essa questão que a gente estava falando da diferenciação, de buscar um oceano azul, de buscar uma curva de valor diferente. Porque chega, na minha visão, posso estar totalmente enganado, espero que eu esteja, inclusive, chega um momento em que mesmo você tendo uma curva de valor totalmente diferenciada dos seus concorrentes, em algum momento ela vai se igualar. Ou seus concorrentes vão fazer aquilo que você está fazendo, ou você, por questões internas e regionais, vai descer ao nível deles, porque não consegue se sustentar. Agora, foi o que eu disse, eu espero que eu esteja totalmente enganado, mas a gente consegue ver alguns casos desse jeito, que a empresa começa com um boom, só que depois ela não consegue se sustentar, tá? Mas aí entra as questões regionais, tá? Não dá para a gente se basear e generalizar em tudo assim. Agora, eu concordo também que o desafio é realmente achar essa curva de valor, achar um ponto ali para poder se diferenciar. Então, Jafi, é por isso que o Oceano Azul, ele não é um ponto de chegada. Porque, assim, por exemplo, o exemplo que você citou da Gol, né? Ela começou com esse diferencial e aí o que os clientes, os concorrentes fizeram? Se igualaram a ela. Quando ela se iguala, o que ela tem que fazer? Ela tem que continuar navegando, ela tem que continuar buscando algum diferencial para se destacar deles. Então, assim, até ontem estava ouvindo uma live que o João Apolinário participou e ele estava contando dos 20 anos de trajetória da Polishop, né? E que ela sempre busca, né, igual a Mari comentou, a questão de inovar, né? Eles sempre, o slogan deles é essa parte de inovação. Então, ele fala assim que no começo, ele vai mostrando, né? A gente olhava dessa forma, aí os concorrentes vão lá e fazem igual, aí você vai buscando de outra forma, aí você vai, ou seja, o tempo todo é esse movimento, né? Que a gente tem que estar buscando o tempo todo. E por isso que a curva de valor, elas são perguntas que a gente tem que estar se respondendo constantemente, o tempo todo. Então, eu faço as perguntas ali, de repente, assim, eu participei de uma palestra, ou eu conheci uma pessoa, ou eu conversei com um cliente. De repente, aquela visão, aquela ideia, aquele momento, aquela informação vai mudar toda a minha resposta da curva de valor, né? Então, essa curva de valor, assim como eu imagino ela, assim como o próprio PDCA, né, que todos vocês conhecem e estão habituados a responder, ele tem sempre que estar, a gente tem que estar sempre movimentando. Então, eu acho que ela é a grande chave, essas 4 perguntas aqui é a grande chave, acho que do livro como um todo, né? Que eu acho que é responder essas perguntas. E aí, Lucas, quando você pergunta qual é o diferencial, eu acho que assim, o que ele mostra, assim, resumindo esse capítulo, é que a gente tem que sim conhecer muito bem o mercado onde a gente está, porque através desse conhecimento, né, é que vai me mostrar onde é que está todo mundo, né, naquela curva padrão de todo mundo, né, e a partir daí sim é que eu respondo ali, principalmente as perguntas do que eu vou eliminar, o que eu vou reduzir, como é que eu vou criar. E aí, e eu só vou ter essas respostas questionando demais, tanto a forma como a gente faz, questionando clientes, questionando, muitas vezes, eu acho que às vezes o que a gente, quando a gente olha concorrentes, às vezes a gente olha só o concorrente, às vezes aquele mais direto. Então, por exemplo, companhia aérea, olha quem? As próprias companhias aéreas. Só que qual é o objetivo dela? É transportar pessoas. Então, assim, a concorrente dela não é só a própria companhia aérea, são todas as outras empresas que fazem algum tipo de transporte,
né? Então, eu acho que quando a gente amplia a nossa visão de olhar o mercado, é que eu acho que a gente começa a enxergar oportunidades diferentes, né? Não só simplesmente no nosso nicho, não só naquele pedacinho, né, que a gente normalmente já está habituado a olhar e a consultar. E é um grande desafio, porque quando a gente começa a ampliar a visão, aí... É por isso que eu brinquei que era a pergunta de 1 milhão de euros, porque não é uma pergunta, né? Mas, Sim, o processo, justamente, processo constante. O que eu quis trazer como onde, tá? Só para terminar a resposta, e o que eu quis dizer do onde, é que assim, vamos lá, até deixei bem grifado no livro aqui que essa questão, que é ao aplicar as 4 ações de eliminar, reduzir, elevar e criar, elas diferenciam as suas ações de valor daquela que caracteriza a média do setor. Então, para a gente encontrar um onde, a gente precisa implementar as 4 ações. Então, acho que esse é o principal foco. Então, a Sudeste, né, que daí a companhia aérea, por exemplo, ela foi a pioneira nos voos diretos de cidades médias. Até então, o deslocamento entre tais cidades se dava por meio de conexões em grandes aeroportos. Então, hoje, dentro de um setor gigantesco, que é o setor aéreo, eles conseguiram se recriar dentro desse setor e tiveram uma grande lucratividade durante um período de tempo, porque daí outras companhias começaram a imitar. É aquilo que o Chaffi falou. Então, hoje, a gente tem que ter, daí, claro, a capacidade de recriar oceanos azuis. E isso não é algo tão simples, né? Recriar dentro do setor. Mas, Lu, Camila? E eu acho que, assim, ele resume, ele comenta que quando você consegue aplicar, né, a sua ideia de valor, você consegue, sabe que você está numa estratégia consistente, quando o seu slogan, ele diz exatamente aquilo que você quer passar. Que né? é a mensagem, né? Que é a mensagem, né? Então, o slogan da Polishop é novas ideias facilitam a sua vida. Então, novas ideias que facilitam a vida, quer dizer, hoje são algumas facilidades, mas amanhã são outras necessidades. Então, hoje as necessidades que as pessoas têm é uma. Não adianta você se apegar nessa necessidade e achar que você vai o resto da sua vida trabalhar com essa única informação, né? Então, eu acho que essa é a grande chave, é descobrir qual é o slogan, qual é a chave que vai impulsionar para que você esteja sempre em um movimento em busca desse oceano, ou melhor, navegando nesse oceano azul, né? E fora do oceano vermelho. Na verdade, não para, foi o que você comentou. Não para, então é algo vivo. Então, igual você falou da questão das companhias aéreas sobre aumentar a sua visão. O que as companhias aéreas fizeram, né, da redução, para reduzir o valor das passagens, afetou diretamente para quem viajava de ônibus ou até de carro, porque você começou a fazer contas. Não vai. Quantas vezes, né? A passagem de avião estava o mesmo preço ou mais barata que a de ônibus, né? Então, e a questão, assim, o fato é que, assim, né? A gente nasce aprendendo, graças a Deus, né? Nasce aprendendo, né? Fica adulto aprendendo e vai morrer aprendendo, graças a Deus. E a gente tem que sair da zona de conforto, é o que a gente sempre fala na Polishop, Eli. É o seguinte, quando a gente alcança um objetivo nosso, a gente liga e fala assim, olha, comemora, tem que comemorar, mas já foca no próximo, né? São minutos de comemoração e já vai para o próximo, não dá tempo de relaxar, né? E eu vejo que o mercado é exatamente isso. E feliz daquele que entender que isso faz parte do seu dia a dia. E isso tem que ser um prazer, né? Porque eu acho que quando você se encanta em fazer isso, é que você começa a ter olhos para esse novo, para esse oceano, né? Porque, assim, por isso que eu comento que não é um ponto de chegada, porque a grande maioria das pessoas, elas querem fazer um trabalho, chegar lá naquele ponto e aí parar e relaxar, né? E nunca vai ter isso. Na verdade, você pode ter momentos de conquista, momentos de realizações,
Mas assim, para que você se mantenha né, com essas conquistas, realizações, você tem que estar sempre em movimento. Então, isso tem que ser algo prazeroso. Você tem que fazer, porque é o tempo todo, né? É algo que você tem que fazer de forma natural, né, no seu dia a dia. Então, e tem que ser incansável. E é incansável mesmo, né? Porque não tem descanso, não tem o dia que, né, te satisfazer de forma, tipo, a parte básica, aí você vai querer fazer isso pelo seu propósito, para ajudar pessoas, para não sei o que lá. Então, começa a ampliar e você vai estar sempre fazendo, vai estar sempre em movimento, né? Sim, o livro todo ele vai falar muito sobre essa curva de valor, né? E daí, por fim, o que eu trouxe para nós é o fazer, realmente. Acho que a maioria daqui todos são empresários, né? E se realmente tem o interesse de seguir com o padrão do livro, de recriar Oceanos Azul e tentar agir num novo universo dentro do que você já trabalha, é a questão do fazer mesmo, é fazer essa curva de valor, né? Trabalhar com reduzir, eliminar, elevar e criar, acho que no dia a dia. Não sei se todos conseguem, né? Mas não é algo tão simples assim. Mas aqueles que têm o desejo de criar um oceano azul, a base de todo o livro praticamente é em cima dessa curva de valor e ela deve ser trabalhada. Então, eu acho que o desafio para nós é realmente o fazer, né? Trabalhar em cima dessa curva, dessa nova curva de valor. A gente tem N casos de sucesso, né? Aqui o livro, ele trouxe 2 nessa etapa para nós, que foi a companhia aérea e a indústria de vinho. Mas aí o Bruno também citou na passada em relação à academia, né? Então, acho que tem bastante coisas hoje que estão inovando dentro de um setor que já existe. Então, acho que se a gente realmente quer buscar oceanos azuis, a gente precisa daí colocar em prática, daí que é o que o livro está propondo para nós, para a gente poder atingir os resultados. Então, E eu acho que a academia, no meu ponto de vista, é um lugar que vai ter que se reinventar. Porque, assim, né, academia, salão de cabeleireiro, lugares onde, por mais que não seja um número muito grande de pessoas junto, assim, são lugares onde as pessoas não vão deixar de frequentar, mas vão frequentar com menos frequência do que se fazia antes, pelo menos por um bom tempo, né? Então, para você manter, enfim, a sua renda, é uma questão de realmente as pessoas vão ter que se reinventar na história. Então, aí é importante identificar assim, qual é o meu serviço, o que é que eu ofereço? E aí pensar em oferecer de forma diferente aquele serviço, né? Por exemplo, o cabeleireiro, ele não é o lugar, ele não é o salão. O serviço dele é cortar cabelo, né? Então, as pessoas precisam continuar cortando o cabelo, precisam continuar atingindo o cabelo, né? Então, assim, eu acho que é repensar na forma de oferecer o serviço, né? Eli, deixa eu te perguntar uma coisa, não é só para você, para todo mundo, né? Muito bom que você trouxe agora, porque assim, eu vejo que as academias, elas estão se reinventando, pelo menos o que a gente tem um cliente, né, de CrossFit, então a gente, desde o começo que aconteceu tudo, o quanto que a gente está se reinventando para continuar oferecendo serviço mesmo que online, não, online, e mesmo que na volta esse serviço online não pare, né? Na verdade, criou-se um novo nicho que vai ter o presencial, mas vai ter o online também para a pessoa que vai querer continuar fazendo online. Mas o salão de beleza é algo que eu estou me questionando, assim, eternamente, né? Passou pela minha cabeça, assim, não temos clientes de salão de beleza, né? Mas a gente pensa nas pessoas que prestavam serviço pra gente, né? Ao fazer a nossa unha, e eu sei que estão paradas, né? Será que tô viajando, tá? Eu sei que já deu o nosso horário, mas só para finalizar. Será que é fazer um curso de passo a passo para a gente conseguir fazer em nós mesmos? Será que sabe assim? Só que eu ainda não consegui achar, porque como a gente está, por exemplo, são novos hábitos. Então, por exemplo, um novo hábito que para nós é dentro do que a gente faz, né? Foi muito bom porque as pessoas agora estão cortando o cabelo sozinhas. Então, dentro da Polishop a gente tem produtos
que ajudam nisso, né? Então, a gente está aproveitando uma mudança de hábito. Mas o que uma pessoa de salão de beleza consegue? Eu ainda não consegui encontrar. Eu acho que a gente vai passar por duas fases, né? Uma das pessoas passarem a fazer por elas mesmas. Acho que o europeu ele já é mais habituado nisso, o próprio norte-americano ele é mais habituado nisso. Então, assim, a gente vai passar a gente tinha uma mão de obra, ou tem ainda, né, uma mão de obra barata, então por isso que a gente se utilizava muito do serviço, né, das pessoas, e era necessário até para gerar, só que assim, eu acho que de agora para frente vai gerar o hábito da gente fazer por nós mesmos algumas coisas. E muito também, acho que em parte, vai ser aquele do atendimento caseiro. Eu acho que a gente vai, acho que assim, porque você não necessariamente, lógico, agora a gente está numa fase de tipo bloqueio total, mas em algum momento você vai poder receber uma pessoa na sua casa para fazer a mão, para fazer o pé, alguma coisa assim, entendeu? Para cortar o cabelo, o que seja, para fazer um retoque, né? Meu amigo, ele abriu a barbearia na garagem dele e atende um por vez. Ele marca o horário, vai um, daí atende, vai outro, depois atende. Exatamente, Então, assim, eu acho que a gente vai ter mais esses atendimentos individuais, né? Só que, obviamente, que a questão de custo, a questão de retorno, vai ser tudo diferenciado também, né? Então, eu acho que a gente vai passar por uma fase aí de adaptação, né? Principalmente, eu acho que ainda esse ano vai ter muita restrição, né? Com relação a entrar, eu acho que a grande questão não é agora que a gente está todo mundo fechado, e sim no momento que começar a abrir, né? Eu acho que esse vai ser o grande perigo, e que as pessoas precisam entender que elas vão precisar continuar se restringindo a determinadas atividades, né? E só que, ao mesmo tempo, a gente tem que continuar gerando mercado. Então, tem que encontrar formas criativas de continuar gerando mercado, continuar gerando essa renda para essas pessoas, né? Mas que sem correr o risco que a gente continua correndo, né? Por exemplo, escolas, eu acredito que dificilmente esse ano volte. E assim, aí é uma questão de, por exemplo, municipal, as crianças vão perder o ano letivo mesmo, e a escola pública paga, o pessoal está tendo tudo online e tal, então, mas assim, os pais estão questionando redução de mensalidade, sabe, assim, várias coisas, né, para poder tudo mais ou menos, pelo menos manter alguma coisa. Só que, por exemplo, eu acho que muitas coisas esse ano não volta. Não vai ser nem segundo semestre, eu acho que não, Então, não na intensidade que era antes, né? Então, mas olha como é a questão do Oceano Azul, né? O que poucas pessoas sabem que dentro do contrato de prestação de serviços da educacional, 20% da grade ela já poderia ser cumprida de forma online. Isso sempre esteve, eu não posso falar isso, mas assim, há muitos anos já está no contrato de prestação de serviços. E agora teve que se reinventar em dias, algo que se discutiu por anos e parava, porque tinha medo, como que ia ser dessa forma. Então é a questão de se exatamente, são né? oportunidades, né? São oportunidades, porque e que as pessoas, na verdade, tinham várias restrições e que hoje, enfim, hoje fica aquela postergando, porque tem a lei trabalhista, porque tem não sei o quê, porque tem não sei das quantas, lá, e de repente é o seguinte, ou faz, né? Então, acho que eu acho que o que a gente está vivendo agora, eu acho que é uma grande oportunidade mesmo, né? De muita gente se reinventar, de muita gente fazer de forma diferente, né? E entender porque o grande problema é muitas pessoas estão simplesmente de braços cruzados esperando voltar ao que era antes. E, na verdade, não vai ter essa volta, né? Não vai voltar como era antes, né? A gente não vai voltar
como era antes, porque hoje você sai na rua sem tomar qualquer tipo de precaução, qualquer tipo de cuidado, não sai. Amanhã você vai sair, entendeu? Então, você vai ter segurança de entrar num elevador lotado de pessoas, como é alguns prédios aqui em São Paulo, entendeu? Você vai esperar pelo menos o próximo, entendeu? Então, assim, são algumas atitudes, né, que eu acredito que serão necessárias que a gente cultive, com certeza, para evitar que tenha, né, o grande pico da pandemia. E isso é uma grande oportunidade para todo mundo se recriar, se reinventar. E o próprio call center, né, que antes era todo mundo dentro de uma única sala e tal, e que agora está tudo pulverizado. Quer dizer, as empresas não deixaram de ter, só que hoje cada um trabalha da sua casa, né? E a lei trabalhista? Ok, ela vai ter que se readaptar a toda essa questão, né? Porque vai fazer o quê? As pessoas vão ficar desempregadas, né? Então, acho que na verdade, é uma excelente oportunidade. Só que a gente tem que sair dessa caixinha, né? Como o Lucas comentou, tem que, tipo... Porque... E não esperar que vai ser... Não que a gente não vai voltar a ter a experiência de ter shoppings abertos, nada disso. Eu acho que sim, mas as pessoas vão ter muito mais restrição em muitas questões. Então, acho que tem que se reinventar, com certeza. Não, e o que é interessante, você falou da lei trabalhista, antes de começar a questão do coronavírus, eu tinha começado a fazer um curso no EDX, né, sobre o modelo a modelagem do trabalho no futuro. E ele fala muito do contrato social de trabalho, o quanto que ele foi renovado em diversos lugares do mundo. Então, ele conta a história desde lá de trás, e os pontos de renovação são sempre pontos iguais ao que a gente está vivendo. Então, a necessidade de se reinventar porque não tem outra opção, né? E está sendo muito interessante esse curso, porque aqui, ó, daí fala aqui, ó, da Revolução Industrial. Então, ele fala de todos os marcos importantes na história que teve que ter uma renovação no contrato social. E também, né, gente, o que eu vejo é o seguinte, não sei em qual livro, mas eu acho que fala-se disso em vários livros, sobre a questão que o grande crescimento das empresas acontece em momentos de crise, né? Em momentos porque é quando você realmente, ou você morre ou você vai. E é a questão, e tanto para as empresas como para a gente também, né? Eu sempre falo sobre, assim, a questão da doença, né? Quando me perguntam da depressão, eu sempre falo, nossa, para mim foi o maior presente que eu tive, porque me fez reinventar, me fez crescer. Então, em todos os momentos, você não olhar o lado ruim, mas olhar o lado bom do que tudo aquilo pode te trazer, né? E a gente está nesse momento agora. Até você falou da Revolução Industrial, né? Se a gente for pegar o histórico do próprio, hoje, o sistema de ensino que a gente tem, até hoje, vem de lá de trás, da época de Prússia, onde iniciou a Revolução Industrial, onde todo mundo tinha que ter o mesmo ensino cartesiano, sabe? E aí se criou os modelos, né, de escola que a gente tem hoje. Quer dizer, será que não é o momento de repente, se recriar também? Até mesmo o modelo de ensino, né? Porque nem todo mundo aprende da mesma forma, nem todo mundo consegue. Então, acho que tem muita coisa que vai ser um bom momento é um bom momento de repensar. E é o que ele propõe aqui, né? Propõe da gente, tipo, o que a gente pode eliminar de tudo isso, sabe? O que a gente fazia antes? Se a gente for olhar, né? Tipo assim, olha o seu guarda-roupa todo. Será que você precisar hoje do que a gente está usando? Tipo, a gente usa praticamente a mesma, sabe? Aquela mesma meia dúzia de roupa, você bota na máquina, tira, coloca a mesma meia dúzia de roupa, entendeu? Então, assim, eu acho que é a questão do que você pode eliminar, né? O que tipo, não é importante, o que não... E o que começa a ser importante, porque a partir de agora outras coisas são importantes.
Então, eu precisei, sei lá, ter mais criatividade na cozinha, porque cozinhar todos os dias requer muita criatividade, né? Você, como fala, conviver com as mesmas pessoas ali na sua casa, tipo aqui, eu, Ana Laura e a Mel. Você tem que ter uma criatividade de assunto, de informação, porque senão só sai briga o tempo todo, entendeu? Então, assim, é o se reinventar até mesmo com a gente, né? E aí, quando a gente expande essa visão, né? É reinventar o mundo, né? Em todos os aspectos. Até nessa parte, não sei se vocês conhecem, um livro chamado Comunicação Global, do Larry Ribeiro. É um livro excelente, eu acho que pode ajudar bastante na leitura e também tem muito a ver com o Oceano Azul e nessa parte de crescimento e etc. Muito bom o livro. Show. Gente, tá ótimo o nosso papo, para variar. Eu seguiria aqui, eu já queria entrar da revolução da educação, eu já queria entrar na, né? De tudo que a gente está fazendo diferente de comida, mas não dá, né? Eu sei que todo mundo tem compromissos, mas... Compartilhar os pratos do almoço, todo mundo. Isso, né? Falar sobre lavar louça, que agora para mim já não é tão traumático quanto era. Chega a ser uma terapia, não é? Para mim está sendo uma terapia, na verdade, lavar louça todos os dias. Mas precisamos encerrar. E semana que vem, capítulo 3, no mesmo horário, no mesmo canal. Tá? Excelente restinho de semana para vocês. Só divulgando para vocês já, semana que vem no nosso debate, né? Então a gente está fazendo debate, um debate por semana. Semana que vem a gente vai falar, quem vai participar desse debate é uma super chefe vegana chamada Helena. E qual que é a diferença da Helena, né? A Helena é aquela pessoa que se adequa à realidade da sua casa, né? E ela é muito focada em relação a olhar a nutrição não como perda de peso ou como restrição, mas olhar a nutrição, o quanto a nutrição ela contribui para a sua alta performance, para os seus resultados pessoais, profissionais, o quanto o alimento ele pode te ajudar ou te atrapalhar, não só neste momento, mas em qualquer momento da vida, para você poder conquistar seus objetivos. E eu gosto muito dela porque também ela linka muito com estudos científicos, ela sabe para que cada alimento serve, e será um papo muito rico. Estou em decisão com ela, será de manhã, tá? Como foi essa semana, eu só estou vendo com ela o dia, se será na terça ou se será quinta-feira, mas a gente divulga para vocês. E fica tranquilo, Chafi, não vai ser às 7. Mudou para as 8. Mudou para as 8. Mas a hora que ela falou terça-feira, eu até olhei aqui, mas terça é feriado, né? Aí eu lembrei daquele... Então é quinta-feira, viu? Não existe feriado na quarentena. Tá bom, gente? Mais uma vez, obrigada, gratidão pelo compartilhamento. Beijos. De todos. E até semana que vem. Obrigada. Beijos, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau, valeu.